a gente está passando por um momento complicado no Brasil. A gente tem, principalmente agora para 2025, né? A gente já tem vários exemplos de pessoas que recebem processos, né? Líderes religiosos que são alvos do Ministério Público. E isso daí tem um certo debate a respeito do limite ali da liberdade de expressão aqui no país. Mas de um modo geral, isso também recebe... Algumas pessoas falam sobre isso, né? Recebe meio que uma base ali de que a gente pode estar indo pro fim dos tempos. O que você acha? A gente está sempre olhando os sinais dos tempos. Um texto escatológico sobre isso é Mateus 24. E com certeza a perseguição é sempre um dos sinais aí da vinda de Jesus. Inclusive, eu fui processado. O primeiro processo que eu fui processado 5 vezes. O meu primeiro processo tem a ver um pouco sobre isso. Liberdade de expressão? Porque foi... E com esse tema que você acabou de falar da questão do fim dos tempos. Porque foi assim... lá em Apocalipse fala da questão da marca da besta. Né? Da marca da besta. Se você não sujeitar a marca da besta, você vai ter dificuldade de negociar, de comprar e de vender. Lembra daquele caso do jogador Maurício? O jogador de... É Maurício, né? Vôlei. De vôlei. Maurício, né? Lembra? Ele foi lá um negócio do Superman. Do Superman. Tá. O Superman gay lá. E aí, ele só postou a foto e postou a imagem e falou, vai vendo. Alguma coisinha assim, só. Eu não lembro se foi exatamente isso, vai vendo, mas era alguma coisinha, nada, só isso. Ó, vai vendo onde isso vai dar, só isso. Boicotaram, ele perdeu o emprego, né? E aí eu fiz um post. A marca da besta é o movimento LGBT. Se você não submeter a ele, você perde emprego. Fazendo uma alusão ao Maurício. Então esse foi o meu primeiro processo. Meu primeiro processo tem a ver com isso. Então sim, com certeza você tem aí você vai notar que ao longo da história, lá a igreja primitiva, as manifestações da igreja primitiva eram manifestações políticas. Porque é isso que a gente ouve muito hoje. Não, pastor, mas você foi processado 5 vezes, você não está pregando evangelho, você está falando de política, porque essa questão do movimento LGBT é uma questão política. Mas não é religiosa? E outra coisa, quem disse que a política também não é uma questão religiosa? Quando os cristãos, quando eles diziam só Jesus é Deus, isso era uma manifestação política. Porque César dizia, eu sou o Senhor. Mas os cristãos diziam, não, Jesus é o Senhor. Os cristãos, eles eram considerados inimigos do Estado. Ora, o Império Romano tinha uma política de tolerância em relação aos povos dominados. Os povos dominados estavam ali e eles poderiam cultuar os seus deuses, mas eles deveriam também prestar culto ao imperador. A fé cristã, então, ela se colocava como algo singular. Ela dizia, não, porque para nós, vocês, Império Romano, o Estado se tornou um ídolo e nós combatemos toda a idolatria. Ou seja, o Estado romano era um ídolo, de modo que proclamar a fé cristã era um ato político. Agora, os pastores de hoje, muitos deles não serão mesmo perseguidos, porque eles não falam da verdade. Por isso que eles não têm perseguição. Eles já estão com a marca da besta, eles não pregam dos assuntos que têm que ser pregados. Sim. Por exemplo, aborto. Não é um assunto religioso? Claro que não fala. Então, todos esses temas, eles fogem. E aí é óbvio que eles não são perseguidos. Lutero falava sobre isso. Se você está lutando uma batalha onde não tem ninguém, você tem que travar as batalhas que estão sendo travadas. Então, essa é a batalha que a gente está lutando agora. Feminismo, movimento LGBT, enfim, todas essas pautas. Como os pastores não falam, eles não são perseguidos. Mas aqueles que estão pregando esses assuntos, eles são perseguidos. E, obviamente, muitas vezes tem a ver com isso. É medo mesmo de perder dinheiro, tem medo de serem processados, tem medo de irem para cadeia. Como foi o meu caso, né? Quando eu abri a minha igreja ali na pandemia, muitos diziam, é porque você é bolsonarista. Não sou bolsonarista, eu só votei no Bolsonaro. E gosto muito dele, mesmo com os erros, tudo gosto, mas não tem a ver com o Bolsonaro. Eu abri a minha igreja porque eu não quero ficar sem cultuar. Eu não posso ficar sem cultuar. Eu não vou ficar. Mas tá vendo? Aí eles... você abriu a sua igreja não é por conta de uma questão religiosa. E aí eles ficam dizendo assim, eu neguei a minha fé. Eu abracei uma pauta política. Não abracei pauta política. Eu abracei a minha fé. E na minha fé, na minha concepção, durante a Segunda Guerra Mundial, os cristãos pararam de cultuar. Na Idade Média,
durante a peste negra, eles pararam de cultuar? Na gripe espanhola, no século passado, eles pararam de cultuar? Não pararam. E outra, se o motivo era a questão do Covid, eu lembro, na época eu tinha olhado um estudo, a pneumonia matava tanto até mais. Quer dizer, hoje, sabendo da maioria das coisas que eram fake, a gente tem certeza que mata muito mais. Então, vamos parar de ir para a igreja para sempre. Ou você tem o perigo também de risco de morte durante o trânsito, ao ir para o culto, então para sempre. Então você vê, mas aí eles vêm e colam em você o seguinte: não, você foi Bolsonaro, foi por causa de Bolsonaro, não foi por causa de Jesus que você parou. Então essas também são artifícios que fazem com que os pastores tenham medo de se posicionar. Aí você se posiciona, vão colar em você a ideia de que você é político agora, de que você... E por isso eles acabam não pregando. E aí essa é uma estratégia, então, para que eles não falem desses temas. Vai ser a famosa espiral do silêncio. Exatamente. Um não fala por medo, o outro também não fala porque ninguém tá falando, e aí vai diminuindo, e quem fala é penalizado. A mão é forte na hora da pena. Muitas pessoas fazem assim, ó. Olha como que eles fazem. Eles fazem exatamente assim. Eu lembro quando eu comecei a falar sobre esquerda. Eu identifiquei, poxa, a esquerda é demoníaca, é uma religião. E eu lembro era no Facebook ainda. Eu lembro de eu pensar várias vezes antes de apertar o botãozinho pra publicar. Falei, meu Deus, vou arranjar rolo com isso aqui. Nossa, meu Deus, mas é a verdade. Vão dizer que eu sou polêmico. Eu falei, o problema é deles. Pá. Hoje você já vê em muitas igrejas, muitas mesmo, eu acredito que muitas, todo mundo identifica, poxa, a esquerda é algo anticristão. Uhum. Mas lá atrás, quando... o quê? Eu era assim. Eu acreditava que não pode falar sobre política, mas se nós não ensinarmos política à luz da Bíblia, a política americana foi totalmente baseada na Bíblia. Uhum. E olha o sucesso. Então veja bem, falar sobre política na base da Bíblia, que foi a base do Ocidente, não pode. Um Ocidente livre e próspero não pode. Mas falar sobre política com base em Marx, que é onde ele pisou a planta do pé, apodreceu tudo, pode? Por que não? Então, mas a gente ouvia essas besteiras. E aí, eu, por conta dessa crença errada, não posso ensinar sobre política, eu não ensinava. Mas quando eu comecei a entender, despertar para isso, aí eu falei, poxa, a esquerda é demoníaca. Mas naquela época, era essa a visão de boa parte dos pastores. Não pode falar desses assuntos. Não pode falar desses assuntos. Hoje pode. Aí, lá atrás, aquele pastor frouxo, ele não falava, porque ele via que não importava o que você falasse, alguém não ia gostar de você. Você não ia conseguir agradar grego e troiano. Agora já ficou mais confortável no meio religioso falar contra a esquerda. Já ficou confortável. Aí agora ele fala. Então é basicamente assim que muitas pessoas fazem. Quando é desconfortável, ele não fala. Agora é seguro falar. E obviamente aí não é perseguido, né? E em relação aos processos, eu fui processado 5 vezes. O que deu esse processo do Ganhamos todos. Ganhou? Um foi 2 do movimento LGBT. É que eu me lembro, deixa eu ver se eu lembro todos. Um foi o pessoal da Macumba, que me processou. Outro, os psicólogos, 4 psicólogos, inspirados em um pastor. Pegaram o vídeo do pastor Iago Martins. E aí, inclusive no processo é citado lá o pastor. Que ele falou, vocês têm que processar o cara aí. Aí eles seguiram mesmo o que ele falou e me processaram. O Iago Martins falou que era pra te processar? Fez um vídeo e tudo, me chamou de charlatão e tudo. Meu Deus do céu. E aí, esse foi, inclusive, esse foi o 4º processo. Foi assim, o mais desesperador, porque esse a gente achou, nossa, aqui eu vou ser preso mesmo. Eu emagreci 7 quilos, fiquei 7 dias sem dormir. Foi muito difícil esse. Mas, enfim. E aí, então, 2 da LGBT que eu lembro, 2 processos movidos pelo pessoal do LGBT, um do pessoal da Macumba, um do pessoal da psicologia, e o 5º eu não lembro. Mas foram 5, a gente ganhou todos. E o que a gente tem feito? Né, para calar essa espiral do silêncio aí, a gente tem processado todo mundo. Meu advogado, eu acho que ele já processou 3, eu acho. Né? Mas demora um pouco. A gente está processando todo mundo, porque todo mundo que disse que eu cometi crime está sendo processado. Todo mundo vai ser processado. Por quê? Primeiro que o Estado é vingador de Deus, então a gente pode utilizar o Estado nesses casos. O Estado é que vai fazer justiça. Mas não só por isso. O meu grande objetivo ao processar foi para que eles parassem de me ameaçar. Era demais, era um negócio assim...
Era quando eu falei sobre, por exemplo, psicologia, meu Deus do céu, todo tipo de pastor querendo acabar comigo, me ameaçando. Psicologia, você falou que era o quê? Pseudociência? Que a psicologia é pseudociência, exatamente. Mas é pseudociência. É óbvio que é. A gente trouxe aqui o Sérgio Sacani para falar sobre pseudociência. Ele falou que hoje, na verdade, existem 2 ramos da psicologia e um dos ramos diz que a outra ala é a pseudociência. Porque uma é a psicologia baseada em evidência, que é a parte mais de você estudar o cérebro, a questão fisiológica. E o restante é esse negócio de você sentar, o divã, ficar falando sobre sua vida e tal. Essa outra área da psicologia já considera a psicologia como pseudociência mesmo. Quando você tem, por exemplo, psicologia também falando sobre métodos educacionais, o que funciona, o que não funciona. Você tem ali um quê de ciência. Agora, via de regra, é tudo pseudociência. Não, mas pseudociência não é nem que seja ruim, no sentido de que faz mal. Não é ciência, finge ser ciência. Finge. Tipo, não tem como chamar de ciência porque ciência tem que ter o método científico, o método científico não se aplica. Não se aplica, exatamente. É o que eu falo no meu curso eu falo sobre isso na minha série também. Mas enfim... Meu Deus do céu, cara. Mas não é só esse o problema. O grande problema é que você tem mais de 500 abordagens psicológicas. Não tem só uma. Uhum. Você tem mais de 500, uma em contradição com a outra. E não é só isso. Ela, em sua essência, ela é anticristã. E, enfim, aí eu fui processado por eles, né? Eles me processaram e eu tô processando todo mundo. A gente tá processando todo mundo. E quando a gente começou a fazer isso, aí eles pararam de perturbar a gente. No caso dos psicólogos, por exemplo, pastor me xingando de tudo que é nome, me assando, falando que ia me processar. E aí eu falei, vou processar pastor também. Me chamou de charlatão, vou processar também. Pode ser pastor, pode ser qualquer um. Vou processar todo mundo. Aí viraram doce. Legal. Então, é isso que todo mundo tinha que fazer. Não tinha tantos pastores... Né? A gente chegou onde a gente está hoje, nesse nível de absurdo, justamente por quê? Porque o povo arrega, né? O povo arrega. Aí vai chegar um momento que a gente talvez não vai ter mais nem como lutar. A gente ainda tem alguma coisinha ali pra... Eu, no meu caso, pela graça de Deus aí, graças a Deus, a gente tem conseguido, a gente vencer os processos. Mas foi assim... a gente tem ainda... Teve um instrumento, um meio de lutar. Mas muitos pastores, eles têm... nesse caso, por exemplo, do movimento LGBT. O próprio STF garantiu o direito de expressar nossa opinião religiosa. E foi assim que a gente ganhou. Mas aí o pastor vai lá, ele fala algo como, por exemplo, teve, acho que lá em Brasília, um pastor falou que gay ia pro inferno, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? Aí ele foi lá, eles retiraram o vídeo. Aí é óbvio, aí eles crescem mesmo, não pode, tem que falar assim. E não tem coisa mais amorosa do que... Se eu acredito que o gay vai pro inferno se ele continuar desse jeito, não tem coisa mais amorosa do que falar pra ele, saia, você tá indo pro buraco. Se você continuar nesse caminho, você vai pro inferno. Ora, não tem coisa mais amorosa do que essa? E outra coisa, isso não é função do STF. O STF, que gosta de legislar, vai legislar sobre o inferno agora? Então, assim, é ridículo. Mas os caras têm que ter coragem e têm que manter as suas convicções. Como não tem, a gente chega nesse ponto que a gente está hoje, todo mundo arregando aí. Mas você acha que, agora indo para a questão escatológica, o Apocalipse... digamos que a gente está caminhando para o fim dos tempos? A gente sempre tem. Poxa, eu tô até para fazer um vídeo sobre isso, né? Não querendo ser sensacionalista, tá? Porque eu não sou. Não tô, vai acabar o mundo amanhã. O Elon Musk vai implantar o chip da... Como é que é? O Neuralink lá e vai... É a marca da besta, não. Mas o que você acha sério sobre isso? Pegando isso que você acabou de falar, muitas pessoas acreditam que o chip, por exemplo, pensando numa questão escatológica, que ele é literal. Eu acredito que não é literal. Nós acreditamos que não é literal. Então, vendo nessa perspectiva, já está acontecendo agora. Se não é literal, por exemplo, o movimento LGBT é marca da besta. É um tipo de marca da besta. Então, assim, pra mim tá muito claro essa perseguição atroz que a gente tá sofrendo. Então, são sim sinais. Agora, eu falo na minha série que um dos sinais da vinda de Jesus é a pregação do evangelho em todo o mundo. Esse é um dos sinais. Então, tem a perseguição, mas a pregação do evangelho a toda criatura. Esse é um dos sinais. A grande tribulação. O que a gente tem hoje de dados é que tem muitos povos ainda não evangelizados. Então, se a pregação do evangelho é um sinal, então a gente tem muita coisa ainda para avançar. Entendi. Tem muita parte ainda. Outra coisa, eu tenho uma pregação sobre escatologia, sobre Jesus Cristo, sobre o sermão escatológico de Jesus lá em Mateus 24, em que ele fala das guerras. É engraçado, todo pastor, você vê pastor de YouTube aí,
acontece uma guerra, estoura uma guerra, ele marca o fim da volta de Jesus para outro dia. É engraçado que Jesus fala que as guerras não são necessariamente um sinal da vinda, fazem parte do arranjo escatológico, mas não constituem um grande sinal. E ele vai dizer o seguinte, olha, quando vocês ouvirem falar de guerra, rumor de guerra, não se espantem, não é o fim. É claro o texto. Olha o que ele está dizendo. Quando vocês ouvirem falar de guerra, não se espante, não é o fim. O texto é claro, mas aí tem uma guerra, o pastor marca a volta de Jesus para outro dia. Por que a guerra não constitui um grande sinal? Porque guerra é uma coisa que acontece sempre. William Hendrickson é um grande comentarista, ele falando sobre Mateus 24, ele fala o seguinte, olha, nos últimos... Ele escreveu tem alguns anos, tudo bem, mas ele vai dizer, olha, nos últimos anos na Europa e no mundo, se contam mais de 300 guerras. Então falar de guerra não é um grande sinal, porque sempre aconteceu. Na realidade, é período de paz que seria um grande sinal, que é uma coisa atípica. A guerra é uma coisa que acontece o tempo todo. Então, um grande sinal seria a paz. Tanto é que Jesus vai falar sobre isso. No seu sermão escatológico, ele vai dizer o seguinte, olha, quando estariam lá dois, na vinda, ele diz assim, estariam dois trabalhando, quando não perceberam, como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. Como é que era o dia de Noé? Foi profetizado chuva, mas nem chuva tinha. Ou seja, era algo de fato que era um sinal. Chuva, na época não tinha. O mesmo se dá em relação a ele. Quando Jesus voltar, vai estar todo mundo lá, vivendo de boa. Casavam-se, davam-se em casamento. Quando veio a chuva, matou todo mundo. Casando, ninguém casa em época de guerra. É guerra atroz, para tudo que é lado. Então, Paulo vai falar isso também aos Tessalonicenses. Quando disserem paz, lhes sobrevirá repentina destruição. Então, de fato, um sinal seria a paz. Uma paz mundial poderia então ser aí um grande sinal. O povo de Deus sofrendo grande tribulação e o mundo em paz. E, na minha perspectiva, quando os pastores então marcam a vinda de Jesus logo após a guerra, eles estão interpretando de maneira errônea o que Jesus falou sobre os sinais escatológicos. Então, está chegando, né? Não é amanhã, mas a gente está no caminho, né? A cada dia está mais perto. Agora, e esses sinais que eles ficam falando aí, como agora vai vir o chip... Eu acredito que não tem nada a ver. Sim. Eu acredito que o grande sinal... agora fala de invasão alienígena também. Aí é dose, né? Tem esse papo agora que... porque essas coisas dão ibope, né? Se você faz isso, você sabe que faz uma thumb lá. A guerra, Jesus volta amanhã. Você sabe que o cara vai clicar, né? Entendi. Então tem um pouco disso também. Dos pastores se aproveitam disso também. Mas para mim, os grandes sinais estão ali. Jesus falou os sinais dali, ó. A guerra não é um sinal... Isso tem que acontecer, ele chama de princípio das dores. Aí ele vai falar da grande tribulação como de fato um sinal, a perseguição, a apostasia e o evangelho sendo pregado em todos os lugares. Então esses de fato são os grandes sinais. E aí pensando nesse que eu acabei de falar, no sinal da pregação do evangelho, então me parece que para amanhã não é, porque se tem que pregar o evangelho em tudo que é lugar. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 9394/96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo, que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.